Bom, vamos continuar a nossa aula. No último vídeo a gente viu até essa parte do quadro, né, que é referente à parte de compatibilidades de locks, né? A gente viu aqui que alguns tipos de locks, na verdade, eles podem deixar com que um outro tipo de lock faça a consulta, ou tem alguns tipos de locks que realmente são exclusivos, né? Sempre a coluna de exclusividade esse X aqui, ó. Então qualquer um, né, que tiver nessa parte aqui do exclusivo, ele não consegue, na verdade, né, com lock tipo X exclusivo, ele não consegue fazer nenhum outro tipo de atividade enquanto ele não acabar, né? No nosso caso aqui, a gente viu que a gente tem também a intenção de exclusivo, né? Quando eu tenho, por exemplo, um objeto anterior, no caso dos nossos exemplos seriam as páginas aqui, né? Quando eu tenho, por exemplo, muitas linhas a serem locadas, né? É mais fácil ele pegar e fazer uma intenção de inclusivo justamente para a página, do que ficar dando lock por lock aqui em cada um dos registros, né? E o share é quando a gente tem o quê? Quando a gente tem a possibilidade de estar, entre aspas, executando dois comandos ao mesmo tempo, né? Então, no caso do select, ele tem esse tipo aqui de tipo de lock. Então, eu posso dar dois selects concorrentes aí em duas sessões diferentes que não vai ter muito problema. Bom, o SQL, a gente comentou que sempre utiliza bloqueio dinâmico, né, para sempre aumentar aí a capacidade de concorrência dos dados, né? Se o otimizador de consulta decide que um grande número de linhas serão afetadas, os bloqueios de nível superior podem ser tomados no início da transação. No entanto, o SQL também pode escalar dinamicamente os tipos de bloqueio durante a execução. Se o número total de bloqueios de linha tomados por consulta por 100 usuários excede o limite, o SQL terá um bloqueio de tabela. Em seguida, irá liberar todos os bloqueios de leitura. Então, ele mesmo já vai fazer esse gerenciamento para a gente, é transparente para o usuário, mas sempre que ele tiver uma quantidade aí de consultas, né, que excede aos 100 usuários como limite, ele vai fazer aí um bloqueio de tabela, né? Logicamente, um bloqueio de tabela nunca é bom, justamente por quê? Porque tem várias transações ocorrendo ao mesmo tempo, e uma tabela, dependendo do tamanho dela, vai ocupar um bom tempo aí para poder estar liberando os recursos, né? Isso significa que o gerenciamento de bloqueios, isso significa o gerenciamento de bloqueios, mas resulta na diminuição de simultaneidade, né? Existe aqui, né, uma prática que a Microsoft coloca, né, é que você sempre precisa, na verdade, definir um índice cluster criados para as tabelas, né? Geralmente o seu índice cluster é o seu índice, mas não necessariamente isso é uma verdade absoluta para todas as tabelas, tá? No SQL, né, e em outros bancos também, a gente tem essa parte de nível de isolamento de transação, né? A ANSI especifica 4 níveis de isolamento de transação, cada um dos quais tem características muito específicas. A gente vai ver 3 aqui, tá? As características dos níveis de isolamento são Dirt Read, Non-Repeatable Read e Phantom Read. Quando a gente tem um Dirt Read, uma leitura suja ocorre quando uma transação tem permissão para ler os dados de uma linha que foi modificada por outra transação em execução que ainda não foi comitada. Ou seja, eu tenho duas transações, correto? A e B. Nessas duas transações, uma começou a fazer alguma série de operações e ainda não terminou. Ainda está ocorrendo no tempo. E a segunda, né, começou a fazer a leitura, por exemplo, de linhas modificadas pela transação A, que ainda não terminou.
E mesmo assim, ela consegue fazer a leitura, né, do que já foi modificado aqui, ó. Mesmo a minha transação A não terminando, a B ela consegue fazer essa leitura. Então é isso que a gente chama de dirty read. Non-repeatable read, a leitura não repetitiva ocorre quando, durante o curso de uma transação, uma linha é recuperada duas vezes, os valores dentro da linha diferem entre as leituras. Então aqui a non-repeatable read, a gente vai ver um exemplo inclusive, né? Eu tenho essa linha recuperada duas vezes, é como se ela fizesse uma comparação entre o início e entre o fim da transação, né? E essa comparação, se ela ela na verdade não poderia divergir, ela deveria ser as mesmas, né? Por quê? Porque nesse período entre que a transação A, por exemplo, ela está fazendo suas diversas operações, uma B ela poderia estar modificando umas das linhas que a transação A ela poderia ter pego, tá? E a phantom read, a leitura fantasma ocorre quando, no curso de uma operação, duas consultas idênticas são executadas e a coleção de linhas retornadas pela segunda consulta é diferente e retornada pela primeira. Então, vamos supor que se eu tenho aí a minha transação A e B ainda, né? E duas vezes, as duas, na verdade, executam o mesmo select ou o mesmo update. E eu tenho retorno de linhas diferentes entre a primeira e entre a segunda. Isso daí é o que a gente chama de phantom read ou leitura fantasma. Tá? Bom, aqui a gente tem um quadro também que pode explicar um pouquinho mais da relação entre esses tipos de níveis de isolamento, né? Ó. Então tem o serializable, repeatable read, read committed e read uncommitted, né? Na parte aqui, ó, eu tenho aqui agora o dirty read, non repeatable read e phantom reads, que são os três tipos que a gente viu, né? Os tipos de níveis de isolamento a gente vai ver agora. Por padrão, o SQL trabalha com esse cara aqui, ó, read committed, né? Mas a gente pode alterar para qualquer um deles aqui. Obviamente, se a gente conseguir trabalhar sempre no padrão, é melhor, né? No read uncommitted, dados que não foram efetivados podem ser lidos. Embora um bloqueio exclusivo ainda obstrua outro bloqueio exclusivo, as operações de leitura ignoram o bloqueio exclusivo. Ou seja, se eu tiver nesse nível de isolamento aqui, ó, basicamente eu não tenho nível de exclusividade absoluta, né? Então ele vai pegar e vai ignorar, né? É ruim no sentido do que, como um banco de dados possui várias transações, né? Eu na verdade nunca sei se o meu dado realmente é aquele atualizado, né? Ou melhor dizendo, o que realmente ele precisa ser lido. Então, dependendo da situação, um dos tipos de isolamento melhores. O read committed, um bloqueio exclusivo obstrui bloqueios compartilhados, assim como bloqueios exclusivos. Os bloqueios compartilhados são liberados assim que os dados forem lidos. Então, vamos supor que eu tenha lá uma transação A que está fazendo o quê? Um update, por exemplo, que ele exige um bloqueio exclusivo, né? Enquanto esse update ele não acabar, eu não consigo nem fazer select, né? Então é desse modo que o SQL Server trabalha. Ele deixa, né, os usuários da minha transação A, por exemplo, esperando até terminar esse bloqueio exclusivo, né? Então é um meio seguro. O problema, você começa a perder simultaneidade, né? Supondo que eu tenha aí um acesso de 1.000 usuários, 2.000 usuários para o meu banco, pode ser que alguns deles comecem a ficar aí parados justamente por causa desses bloqueios exclusivos. Repeatable read. Os bloqueios exclusivos obstruem os bloqueios compartilhados e exclusivos. Os bloqueios compartilhados obstruem os bloqueios exclusivos. Os bloqueios compartilhados são mantidos pela duração da transação. Então aqui, ó, quando eu tenho bloqueio exclusivo,
né? Ele obstrui bloqueio compartilhado exclusivo, né? Bloqueios compartilhados obstruem os bloqueios exclusivos. Então, aqui no Repeatable Read, é aquele caso que a gente comentou. Eu tenho, entre aspas, duas leituras da transação, uma no início e uma no fim, e ele precisa fazer com que que batam, né, entre esses dois valores aí de leitura. No Serializable, igual a todas as constraints do nível de isolamento Repeatable Read. Além disso, você não pode inserir uma nova linha dentro do intervalo do conjunto de chaves, key set, correntemente, bloqueando pela transação. Bloqueios são mantidos pela duração da transação. Então, esse nível aqui é o que eles chamam de um nível seguro, né? Porém, a simultaneidade dele é baixa. No Read Serializable, eu tenho todas as constraints desse nível do Repeatable Read, né? Além disso, ele não consegue nem fazer insert dentro de um conjunto de intervalo que ele está dentro da transação, né? E esse cara aqui, ó, o snapshot, utiliza o recurso de controle de versão para impedir bloqueios compartilhados exclusivos que obstruam uns aos outros, enquanto mantém a consistência dos dados. Uma operação de leitura recupera dados de uma linha antes de iniciar a operação de modificação dos dados. Ou seja, eu não tenho, na verdade, essa parte de espera que a gente tem aqui no read committed. Então, vamos supor que eu tenha lá o meu update, certo? E eu tenho o meu select. Você conseguiria fazer a seleção de dados enquanto o update ainda não tem acabado. Ele utiliza o banco, se não me engano, tem PDB para justamente fazer esses versionamentos enquanto isso ocorre, né? Isso daqui é muito parecido com o Oracle. Quando a gente coloca aqui esse nível de isolamento snapshot, na verdade o comportamento dele começa a ficar muito parecido com o do Oracle. O mecanismo, obviamente, dos bancos de dados, dos dois bancos de dados são diferentes, porém é um recurso que é bem parecido, né? Inclusive aqui você realmente precisa fazer com que o banco seja comitado explicitamente, coisa que no read committed o SQL não exige isso, né? Logicamente, cada uma das tecnologias tem suas vantagens e desvantagens, né? O SQL ele prioriza muito a rapidez, o Oracle ele já prioriza um pouco mais a segurança, né? Mas enfim. Bom, a gente vai fazer alguns exemplos aqui, tá? Eu estou utilizando uma máquina virtual Linux, tá? Como o SQL a partir do 2016 ele é cross-plataforma, então eu instalei ele aqui no Ubuntu, que é um Linux bem tranquilo de fazer instalação, né? E eu estou conectado no SSMS aqui, ó, por ele, tá? Só vou fazer a conexão aqui novamente para vocês verem, mas basicamente a gente não vai ter nenhuma diferença drástica. Tá, então ele está me funcionando aqui no Linux, tá? Para quem gostaria de até ver aqui, ó, se eu der, por exemplo, um Restore Database, ó, e escolher aqui, por exemplo, em Device, né, ó, em File ADD, ó, isso daqui não é caminho do Windows, tá? Isso daqui é tudo do diretório Linux, né, ó. Então, ele está realmente acessando o servidor da máquina virtual que eu coloquei lá. Era mais para mostrar para vocês. Bom, eu vou dar um new query aqui, né? Ok. Vou até aumentar um pouco mais a letra aqui. Tamanho 16. Tá? Esse SSMS, ele está acessando através da minha base Windows mesmo. Do meu sistema operacional da minha máquina. Bom, vamos tentar então fazer as demonstrações aqui, ó. Então, criando aqui uma base de dados com alguns inserts, né? Até aqui, ó, é simplesmente
só para a gente fazer a criação da base de dados e com algumas das tabelas. Bom, estou conectado ao meu banco master, correto? Vou dar o execute aqui, ó, dbcc user options. No user options ele mostra para a gente algumas das configurações que o banco de dados está. Nesse nosso caso, ó o isolation level aqui, ó, read committed, que é o padrão realmente que o SQL Server trabalha, tá? Vamos criar aqui, ó, um banco IL, né, ó, create database IL, tá? De isolation level, vou usar esse banco e vou criar uma tabela dentro desse banco aqui, ó. Create table, uma tabela bem simples aqui com ID, coluna 1, coluna 2 e coluna 3, ó. Beleza. Estamos fazendo a inserção de dados nessa tabela que a gente acabou de criar, ó. Minha base agora é a IL, ó, isolation level, tá? 5 vezes. Esse Go 5 aqui vai servir para a gente ver que ele está fazendo 5 vezes a mesma coisa, ó. Beleza. Estou criando a minha tabela 2 aqui, ó, nesse mesmo banco IL, e estou fazendo a inserção de um único dado aqui, ó. Beleza, correto? Bom, se a gente der um select nessas duas tabelas aqui, ó, select asterisco from e essa tabela, opa, F5, ó, e select asterisco from essa tabela, ó, ok, beleza? Então, legal, a gente já fez a inserção dos nossos dados ali. Bom, a gente vai ver agora, né, nessa parte aqui, ó, o read committed, como que ele funciona, né? Estamos propositalmente fazendo a abertura de uma transação com o begin tran, certo? Estamos esperando esses 10 segundos aqui, ó, para ele justamente fazer essa parte do update, tá? Nós vamos setar numa segunda transação o que, ó, set trans isolation level, transaction, né, no caso, read committed, correto? Então, na hora que a gente for fazer essa operação aqui, enquanto isso daqui estiver rolando, a gente vai ver o comportamento dele. Então, ó, numa conexão 1 eu vou rodar isso daqui. Ó, então, eu vou abrir aqui, file, new query. Ó, vocês estão vendo aqui que o SA53 e no outro está SA56? São os meus ID de conexões diferentes, tá? Então, quer dizer, aqui a gente está simulando que isso daqui é um usuário, isso daqui é outro usuário. São as transações que a gente tem. Ok? Primeiro eu vou rodar esse cara aqui. No segundo eu já vou deixar pronto, tá? Então, vou mudar o nível de transação. E depois eu vou tentar dar um select nesse cara aqui, ó, TB Isolation Level. Tá, então, primeiro, ele vai rodar 10 segundos, ó. A minha transação fica aqui rodando enquanto isso. Agora aqui a segunda, ó, set translation level read committed, tô tentando dar um select. Ó, vocês estão vendo que aqui, ó, ele não conseguiu fazer o select enquanto esse cara aqui não terminou? Vamos fazer mais uma vez, só rodando isso daqui, ó, begin tran, update. Ó. Correto? A minha transação não fechou. Enquanto eu não der um rollback ou um commit, tá? Essa minha transação não fechou. Para essa primeira transação aqui, se eu der um select, provavelmente o meu update ele já tenha dado certo. Ó. Ó o call 1 ali como DDD ali, ó. Então, select, asterisco from, TB Isolation Level. Ó, para essa minha transação 1, eu já tenho call 1 aqui, ó, como DDD. E era tudo AA, não é?
Agora, e esse cara aqui, ó, lembrando, essa minha transação não fechou ainda. Vou tentar dar o que aqui, ó, um select. Rodei a minha transação novamente, ó. Vou dar um select aqui, ó. Vocês estão vendo que ele não consegue mostrar para mim o resultado? Ou seja, ele está esperando aquela transação 1 acabar para ele poder mostrar o resultado, ó. Enquanto ela não acabar, vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, o que está acontecendo? Essa minha transação 1 está dando um lock, né, nesse registro aqui. A minha transação 2 está presa. Enquanto isso daqui não for efetivado ou for desfeito, realmente isso daqui, ó, já era, vai ficar travado. Agora eu vou fazer o seguinte, vou dar o rollback aqui, ó, para justamente a gente não efetivar esse update. Beleza. Olha o que aconteceu aqui com a transação 2, ó. Ele já pegou e já conseguiu fazer o quê? O select. Correto? Então, esse é o comportamento do read committed, tá? Que é o que a gente tem aí de segurança. Enquanto uma transação ainda está fazendo alteração e não foi efetivamente efetuado as alterações, a outra transação ela não consegue realmente ler, né? A read uncommitted. Então, ó, a gente vai tentar mais ou menos fazer a mesma coisa na transação 1 aqui, ó. Tá, ó. Então, begin, ó, mesma coisa. Vou copiar o código de novo, só para a gente não ter muito problema, ó. Correto? Eu, na verdade, não vou nem executar o wait for delay, justamente para deixar a transação aberta, tá? E vou manter lá o nosso select desse cara, para justamente vocês verem quando o dado vai mudar, né? Para essa transação 1 aqui, ó. Enquanto isso, na transação 2, ó, a gente vai fazer isso daqui, ó. Acho que é daqui só. Tá? Aqui, ó. Repita. Agora a gente vai mudar esse nível de transação para aqui pro level repeated read uncommitted. Então aqui, ó, mais uma vez begin tran. Vou fazer o update aqui, ó. Antes de executar, ó, vamos prestar atenção aqui que na minha coluna A tá tudo como coluna 1 tá tudo como AAA, correto? Agora aqui, ó, eu estou alterando uma linha da coluna da linha 1 para DDD, ó. Beleza, se eu for dar um select aqui, ó, legal, foi alterado, correto? Para essa transação está sendo enxergada dessa forma. Lembrando que eu dei o begin tran aqui, ó. Essa transação ainda está aberta. Enquanto eu não der o commit ou rollback, ela vai continuar aberta. Agora, na segunda transação aqui, ó, eu vou mudar o meu nível de isolamento. Set transaction isolation level read uncommitted. Beleza. Vou dar um select aqui, ó. Lembram-se que na anterior, na read committed, ele ficava esperando. Olha essa daqui, ó. Beleza, ele lê. Ah, isso daí é uma coisa legal, né? Então, eu não tenho um tempo de bloqueio, vamos dizer assim. Enquanto a transação ainda não finalizou, eu já estou conseguindo ler. O problema é justamente se ele faz rollback, ó. Beleza. Ele fez rollback, legal. Ele voltou a ser A aqui, né? Ó. Agora, e esse cara aqui? Na hora de ele fazer a leitura de novo, ó o A aqui aparecendo. Então, se a gente, na verdade, tem alguns problemas, tem algumas operações, por exemplo, de cálculo de valores, dependendo do tempo que a gente for executar, isso daí pode dar problema. Ele, obviamente, não limita tanto a nossa simultaneidade, porém, né, ele está fazendo uma leitura que não é real, não foi efetivado exatamente. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso daí. É possível você, na verdade, fazer essa mesma leitura com esse cara aqui, ó, with no lock. É basicamente a mesma coisa que o read uncommitted, tá? Por isso que uma boa parte dos selects que vocês veem dentro aí de operações
de select, né? Dentro dos aplicativos, vocês vão ver com esse if não lock, justamente para ele não ficar travando, né? Não dá na parte de lock aí dos dados. Então, ó, mais uma vez, rodando o begin tran e dando update para simular, e fazendo um select com if no lock, ó, ele vai conseguir fazer a leitura rapidamente. O problema é sempre, né, a minha parte de simultaneidade ele começa a melhorar, porém eu não tenho realmente um dado tão, vamos dizer assim, efetivado. Eu não tenho meu dado efetivado, então pode me causar alguns problemas. Bom, e finalmente o repeatable read, né? Aqui a nossa na transação 1 a gente já vai alterar ali, ó, para o isolation level dele tá como repeatable read, né? Então aqui, ó, a transação 1, vamos alterar aqui, correto? Ó, e aqui simplesmente a gente está dando select, tá? Como a gente está dando um select asterisco from, ele vai pegar os dados de toda a tabela TB Isolation Level, correto? Agora aqui, ó, na transação 2, né? TB Isolation Level, tal. Bom, vamos colocar aqui, ó. Vamos tirar isso daqui. Nós vamos tentar fazer o que? Um update. E nós vamos tentar fazer o que? Um insert. Para ver se a gente consegue fazer. Tá? Ó. Então, vamos abrir aqui a transação com repeatable read. Begin tran. Abrir a minha transação. Vou dar um select. Ó, reparamos que todas essas linhas aqui, ó, estão dentro da onde? Dessa minha transação. Foi o que o meu select trouxe, tá? Agora aqui, ó, update TB Isolation Level set call 1 igual a DDD, where, né, id igual a 1. Ó, o update ele está conseguindo fazer? Não está conseguindo, ó. Por quê? Porque a linha afetada da minha transação 1 atingiu o registro 1 aqui, ó. Se eu for dar um select novamente aqui, ó, né, ó, ainda está do mesmo jeito. E aí esse cara aqui, ó, não vai conseguir efetuar. Muito bem. Vou dar um parar aqui, ó, vou cancelar, tá? Ó. Legal. Ainda esse cara tá rodando, não é, ó? A minha transação ainda não acabou, né? Eu só parei da 2 aqui. Vou dar um select aqui, ó, só para vocês verem os dados. Ó, como exatamente está na minha transação 1. Eu vou tentar dar um insert agora, ó. Lembrando, a minha transação 1 ainda está rodando, tá? No insert é para ele conseguir fazer, ó. Opa, conseguiu, ó, uma linha afetada. Por que que no update ele deixa e no insert não? O update, vocês concordam que a linha já existia? E aqui, ó, a minha transação, as transações, os registros que foram afetadas pela minha transação, foram justamente esses 5 aqui. Esse cara aqui é novo, esse cara aqui não está na faixa, né, que a minha transação 1 conseguiu atingir, então é por isso que ele consegue fazer a inserção. Se eu der um select aqui, ó, beleza, eu vou ter as 5 linhas que estavam anteriormente, mais uma, ó, aqui, ó, correto? Agora aqui eu posso dar um select novamente, ó. Ó, correto? Eu vou dar um rollback aqui, tudo bem? Agora aqui sim, eu conseguiria pegar e fazer o que? O meu update, se fosse o caso. Correto? Então a gente tem essas diferenças aqui de níveis de isolamento entre o SQL Server. Existe, né, um outro tipo de nível de isolamento que é o Snapshot Isolation Level, né? Nesse caso aqui, vamos ver se a gente consegue fazer essa parte. Bom, eu vou ter que mudar um pouquinho o meu código, justamente porque a base ela não é igual a Adventure Works 2012, tá? Mas dá para fazer sim. Bom, esse cara aqui então, ó,
O Snapshot Isolation Level, as versões das linhas atualizadas para cada transação são mantidas em tempo DB. Uma vez que a transação foi iniciada, ignora todas as linhas mais recentes inseridas ou atualizadas na tabela. Vamos tentar fazer esse cara aqui, ó, adaptando aí, obviamente, um código, tá? Primeira coisa, a gente vai tentar fazer esse cara aqui, ó. Vou fechar isso, dá um não, vou fechar isso, dá um não, e vou abrir um new query aqui, ó. Nós vamos utilizar essa base de dados aqui, ó, tá? Que na verdade é o Adventure Works atualizado para o SQL 2016-2017, tá? Alter Table, então isso daqui, ó, é isso, né? Então vamos lá, ó. Vamos usar esse cara, né? Vou alterar o banco de dados para set allow snapshot isolation on. Se a gente ver aqui em propriedades do banco, é para a gente ter uma propriedade, esse allow snapshot isolation. Não vou lembrar de cara, mas vamos ver aqui. Options. Allow snapshot isolation. Ó, eu acredito que seja isso daqui, ó. Isso, read committed snapshot on. Na verdade, isso daqui tá como false, tá? Não tenho certeza se é essa, mas a gente vai fazer essa alteração aqui. Vamos ver se ele vai mudar depois. Tá? Is read committed snapshot. Bom, vamos lá. Acredito eu muito que seja essa mesmo. Não tô lembrada de mais nenhuma mais próxima que essa. Tudo bem. Então cancela aqui, ó. Alter database. Beleza. Vamos tentar ver essa select aqui. Vamos ver se na verdade a gente tem essa tabela, porque pode até ter mudado um pouco. Human Resources.shift. Human Resources. Ó. Human Resources.shift. Dando um select nela aqui, ó. Beleza, nós temos essas três datas que a gente tem aqui, ó. Na Human Resources.shift. Ok? Eu vou abrir aqui, ó, mais duas transações, né? 56 aqui, ó, e o 57, justamente para simular exatamente o que está aqui, ó. Na seção 1, eu vou dar aqui o set transaction isolation level snapshot. Vou dar um begin tran, eu vou tentar dar um update. Tá? O update é justamente para ele mudar a data atual. A data atual é dia 30, ó, 30/5. Tá? Então, ó, lembrando que está com begin tran. Então, ele não terminou a transação. Eu não dei um commit nem um rollback. Agora aqui, ó, set transaction isolation level snapshot, numa seção 2. A gente está aqui simulando um outro usuário. Se eu der um select nessa shift aqui, ó, o que acontece? Ele já faz a leitura para mim do dia 30/4/2008. Opa, mas 30/4/2008 não era a mesma coisa desse cara aqui, ó. A primeira leitura que a gente fez, esse cara aqui, eu não fechei a transação dele. E esse daqui ele já conseguiu ler. Pois é. Mesmo que essa transação aqui ela não tenha ainda terminado, ele já está conseguindo fazer a leitura. Aliás, ele mantém a leitura dos dados efetivamente comitados. Ou seja, enquanto esse cara aqui está fazendo o seu update, está fazendo as suas diversas operações, ainda não comitou essa outra transação aqui, ele consegue fazer o que já está comitado. Tá? Então, independente do tempo que isso daqui demore, isso daqui já consegue fazer pelo menos o select. Correto? Vamos dar aqui, ó, um commit
na minha sessão. Vamos supor que eu queira realmente efetivar isso daqui, ó. Vou dar um commit, correto? Beleza, comitou. Então, é para estar os 3 registros com a data de hoje. Select, asterisco from e uma resource.shift. Ó. Se eu for dar um... Ó, na verdade é esse daqui, ó. Date modify. Correto? Ó, então, do dia 30/5. Beleza? Ele realmente comitou, ele fez perfeitamente. Agora, a outra transação, ó, na seção 2, eu vou dar um select novamente, ó. Select novamente, ó. Opa, por que que ele não deu? Aqui eu estava numa transação, não estava? Vou dar um rollback então, né, ó. Rollback. Agora sim, se eu der um select nele aqui, ó, somente, eu vou ler o conteúdo realmente que ele é, 30/5. Por quê? Porque agora a minha transação 1, ele realmente foi comitado. Correto? Então, com esse tipo de nível de isolamento, seria o ideal para a gente sempre poder, na verdade, tratar, né, os nossos controles de lock, correto? O problema disso daqui é o quê? Que o SQL não é nativo. Então, toda vez que você for fazer uma operação na sua aplicação, você é obrigado a fazer o quê? Um begin tran, um commit, rollback, commit, rollback. Isso daqui é o Oracle, para quem já é usuário padrão, né, de Oracle, ele trabalha dessa maneira. Então, para o Oracle o pessoal já está acostumado. Para o SQL Server não, é necessário readaptar todo o código se você tiver algum aplicativo já feito para aquele nível de transação. Tá? Então, dá um pouco mais de trabalho, porém é um dos melhores jeitos que a gente tem. Né? Lembrando, esse jeito do Snapshot Isolation, esse nível de transação não é padrão do SQL, correto? Então, realmente é necessário avaliar para ver se vale a pena você pegar e fazer essa alteração corretamente. Tá? Bom, existe um outro recurso aqui que é o que a gente chama de snapshot, de instantâneos. Isso daqui a gente não vai ver porque não faz parte. Na verdade, eu coloquei aqui só para dizer que tem, entre aspas, 2 recursos diferentes com nome quase iguais. Esse daqui é o Snapshot Isolation Level. Esse daqui é só um snapshot, que é o que a gente chama também de instantâneo. Tá? É quando a gente quer fazer uma foto da base de dados naquele momento. Tá? Então a gente não vai chegar a ver esse recurso. Para quem quiser ver, né, tá aqui uma descrição deles e como faz a criação. Tá? Porém, eu não vou entrar em detalhes. A intenção realmente era mostrar essa parte dos níveis de isolamento. Ok? Até mais.